Ok, no programa de hoje, então, estamos trazendo Neivaldo Benedito dos Santos, muito mais conhecido como Ney Santos, que trabalha nessa área de, inicialmente, radiodifusão, agora muito mais extenso, né? Uma vez que as rádios também têm uma parte, vamos chamar, televisiva, né? E o que eu gostaria de fazer inicialmente era uma linha do tempo na formação de Ney Santos. Ele tem uma formação eclética, muito interessante e é uma pessoa muito conhecida aqui, pelo menos na nossa região. Eu imagino que é muito mais do que isso, mas pelo menos na nossa região. E ele foi, inicialmente fez educação física, depois na escola de biblioteconomia e educação física de São Carlos, da Fundação Educacional de São Carlos. Hoje já não existe mais essa escola. Quem forma educadores de educação física é a Universidade Federal. Mas como eu acompanhei isso desde a época que a educação física ainda era no conhecido estádio Rui Barbosa, a formação atual é muito diferente. Ser diferente não tem problema nenhum, mas vamos dizer, como era feito e como é feito agora, ou como está sendo feito agora, a formação é muito, muito diferente. Até se você quiser falar alguma coisa a respeito, eu gostaria. Mas ainda gostaria de falar um pouquinho mais. Depois ele fez jornalismo e radialista e trabalha nessa área há mais de 40 anos. Então, Ney Santos, como é conhecido, se falar Neivaldo Benedito dos Santos, provavelmente nem a sua família lembra, que é o caso da minha, nem lembra o meu nome inicial. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, desse um histórico da sua carreira e nós vamos fazendo um ping-pong aí. Legal, Gastaldi. Bom, primeiro agradecer você pelo convite, né? É uma honra para mim estar aqui. Participando desse programa, desse conteúdo, né, e falando um pouquinho dessa questão da comunicação e falando um pouquinho de ciência, de que eu gosto muito, né, no início da minha vida acadêmica, lá se a gente considerar desde os primeiros anos de educação, lá no SESI 20, na Vila Prado, na Rua Larga, depois Jesuíno de Arruda, monitor da CDCC, era da CDCC, porque era Coordenadoria de Divulgação Científica e Cultural, hoje é Centro, né, de Divulgação Científica e Cultural. Trabalhei com o professor Chil, trabalhei com o professor Mica, outros vários professores da USP, com quem eu tive o prazer de trabalhar e poder colaborar com ciência e com educação. E aí transformei minha vida por conta de uma paixão, né, que se chamava rádio. E essa paixão surgiu lá atrás também, quando eu era muito pequeno, muito incentivada pela minha avó, que era uma pessoa que adorava ouvir rádio, e durante muito tempo na minha infância eu me lembro de acordar às 4 horas da manhã com a minha avó para ouvir a Rádio Tupi. E isso foi formando em mim uma cultura radialística muito forte, a ponto de eu designar isso e entender que isso era a minha profissão, era a minha grande paixão. A educação física surgiu na minha vida como um elemento a mais, né? Eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui muito competitivo, inclusive. Eu brinco que eu não gosto de perder nem no par ou ímpar, né? Nem um joguinho de dado eu gosto de perder. E essa paixão também pela competição me levou a fazer educação física, que foi também muito bom para a minha carreira. Depois, ao longo da minha carreira profissional, eu desenvolvi um programa esportivo, né? E você entender muito de esportes, entender muito de como se dá a aplicação de um atleta, como se dá a formatação do próprio corpo humano é muito importante para você ter um programa de esportes de qualidade. Então, em suma, Gastaldi, né, essa linha do tempo desde a minha infância até hoje. Eu só esqueci de falar
né, que, como diz uma grande referência minha, o professor Azuaite Martins de França, eu sou do Vila Prado Kingdom, né, do reino da Vila Prado. O reino da Vila Prado. É. Ah, você foi um morador da Vila Eu Prado? nasci na Vila Prado, né, na popular e conhecida Travessa 7. Sim. Meus avós vieram para cá, para São Carlos, no meio da década de 40, compraram um terreno lá, fizeram uma casa e a gente foi. Eu nasci lá, né? Na verdade, eu nasci lá e morei na Vila Prado até os meus 29 anos. Então são coincidências da vida, porque eu também sou desse mesmo reino. É mesmo? Eu morei entre a Travessa 3 e 4 grande parte da minha vida. Então nós estivemos muito mais perto do que possa imaginar. Pois bem, aí você faz educação física. Eu vou chegar ao jornalismo depois. Aí você faz educação física. E eu me lembro... Mas isso já atuando na área de rádio e TV. Ah, você já atuava? Já atuava na área de rádio e TV. Né? A minha carreira profissional começou, na verdade, com rádio. Né? Eu fui na década de 80, no comecinho da década de 80. Acho que vale a pena contar rapidinho essa história. Sim. Eu sempre tive essa voz um pouco mais grave, né? E para a rádio, na época, era uma exigência, né? Você ter uma voz um pouco mais grave para trabalhar. E aí meus amigos, por que você não vai fazer um teste? Né? É legal trabalhar em rádio e tal. E eu era muito tímido. Mas me convenci a ir fazer o teste. E aí eu passei. Né? Passei na antiga Rádio São Carlos. Trabalhei 3 meses na Rádio São Carlos e depois eu fui fazer um outro teste na Intersom, que tinha acabado de abrir ali com os irmãos Gerson e Geraldo Eugênio. Passei nesse teste também e aí comecei a fazer rádio. Estreiei na Intersom no dia 12 de dezembro de 1983. Né? Um pouco mais de 40 anos já. Né? 6 anos depois eu fui convidado a integrar o time da IPTV, inclusive eu abri a IPTV aqui no dia 1º de julho de 1989, e 2 anos depois eu comecei o curso de Educação Física, mas já era formado como radialista e já tinha atuação nos veículos de comunicação. E o que fez você sair não, já trabalhando, vamos chamar em comunicação, de uma maneira geral, e fazer educação física? Porque era uma vontade minha, Gassaldi, né? Eu sempre gostei muito, eu tinha já uma qualificação em termos de rádio, né, de radiodifusão, não tinha ainda de jornalismo, porque você tinha poucos cursos aqui nas proximidades para fazer essa qualificação, né? Depois aqui abriu um curso em Araraquara e nós fomos fazer, mas eu tinha já a qualificação de radialista. E muito próximo a isso, inclusive, eu comecei a trabalhar no Senac como professor de rádio, do curso de rádio. E isso me auxiliou muito, inclusive. Né? Em que ano? Isso é sempre bom. 93. Eu iniciei as minhas aulas no Senac no ano de 93. Atuei não seguidamente, né, mas por 20 temporadas, vamos chamar assim, lá no Senac como docente. Depois ajudei a reestruturar o curso um pouco mais tarde, né? Tive uma atuação bem interessante lá no Senac, que é uma instituição de primeira linha quando se fala de educação, principalmente profissionalizante. Ok, doravante eu vou te tratar de Ney, que é mais fácil. Tirar um pouco o formalismo. Né? Neivaldo, acho que é um tratamento que a minha mãe, que já faleceu há alguns anos, me dava quando eu fazia alguma peraltice. Né? Fora isso, acho que nem ela, viu, Gastão? Viu, Ney? Eu tenho sempre uma curiosidade que é o seguinte: o que foi acontecendo, se é que aconteceu, a mudança do timbre da sua voz durante, vamos pegar aí um período longo, mais de 20 anos. Você acha que teve mudança e qual foi a mudança identificada? Então, isso é uma coisa que a gente no dia a dia não percebe. Né? E como é que eu percebi alterações disso, Gastão? Na verdade peguei não. Né? Eu tenho um grande amigo que me mandou uma gravação de 25 anos atrás.
uma gravação minha, eu fazendo uma locução de rádio há 25 anos atrás. E aí falei, nossa, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Não tem absolutamente nada a ver. Né? Primeiro pelo estilo, né? Eu trabalho hoje mais na área de jornalismo, na época eu trabalhava muito com entretenimento. Né? E segundo porque o meu timbre de voz mudou muito. Né? Isso é uma coisa que é física, né? Sim. Né? A voz são cordas vocais que trabalham, né? Quando você emite a voz. E essas cordas vocais nada mais são do que músculos, que assim como o músculo da sua perna, do seu braço, vão se alterando ao longo do tempo. Você contribui com várias interações para isso. Por exemplo, quando você faz locução de rádio, que é muito diferente do papo que nós estamos batendo aqui. Quando eu narro um texto, por exemplo, numa emissora de rádio ou de TV, o timbre de voz muda, a entonação muda, o pessoal da fonoaudiologia que trata isso com mais excelência. Mas você estabelece quase como um personagem, para que você traduza aquela informação da melhor forma possível e que seja absorvida por quem está te ouvindo. Então essas transformações, essas interações com o teu meio físico colaboram para que você tenha também uma mudança corporal. Entre elas está a voz. Mas tem muita diferença sim, viu, Gastão? Bastante diferença entre o meu timbre de voz de 20, 25 anos atrás e o que eu tenho hoje. Mas essa história começou lá na pré-adolescência, né? Quando eu tinha meus 14, 15 anos, meus amigos começaram a engrossar a voz. É o período que a molecada, os meninos principalmente, começam a engrossar a voz. E a minha continuava fina. Falei, gente, o que está acontecendo? E naquela época eu comecei a forçar um pouquinho o meu tom de voz. Sim. Mas eu também não posso ignorar, a minha herança. O meu pai biológico, entendedores entenderão, tem uma voz bem grave, e a minha mãe se pronunciava muito bem. Então eu tive uma herança disso também. Sei. O Ney, o que eu gostaria ainda de voltar ou continuar é sobre o jornalismo da Intersom, que foi... Como eu sou nascido e criado aqui, eu acompanhei. Isso que você está contando, eu acompanhei como ouvinte, né? Era um jornalismo, para a época, interessantíssimo. Porque você tinha Intersom, teve Rádio Progresso, depois Intersom, e teve a Rádio Progresso, né? E Rádio São Carlos. Rádio São Carlos. Mas a gente nota, mais do que nota, foi havendo uma diferença, foi se diferenciando muito Rádio São Carlos das outras. Então, o que eu gostaria de perguntar para você é sobre a Intersom, o jornal. Vamos falar não só do jornal, mas a Intersom de uma maneira geral. Foi importante na sua carreira? Não, sem dúvida. Foi onde eu constituí a minha carreira profissional. Especificamente do jornal que você fala, eu acho que a gente pode falar um pouquinho rapidamente sobre o contexto histórico da época, porque ele diz muito de como nasceu e como foi se desenvolvendo o jornalismo, o Jornal da Intersom que marcou a época. A primeira edição do jornal foi ao ar no dia 4 de agosto de 1986. E vamos lembrar que a gente vivia ali naquela época um período de grande efervescência política e cultural. Veja, era um pouco mais de um ano e meio depois da eleição de Tancredo Neves, à presidência da República, que marcou o fim da ditadura militar. Então, você tinha ali um período de transformação. Essas transformações sociais, elas impactam muito nos veículos de comunicação e vice-versa. O veículo de comunicação também tem grande responsabilidade naquilo que é a mudança de formatação de uma sociedade. Pois bem, vislumbrando isso, eu vou ressaltar aqui a figura de Geraldo Eugênio Toledo Pisa, que eu tenho como referência de vida no aspecto desenvolvimento, no aspecto ousadia. Ele propôs um jornalismo que falasse mais a linguagem das pessoas que estavam se transformando naquele momento por conta das mudanças culturais e políticas. Então a gente começou um jornalismo que ele tinha uma linguagem muito mais direta, o texto era feito muito mais direto. O lead, que a gente fala, que é aquela parte inicial do texto jornalístico, ele era encurtado,
E as edições das matérias elas eram feitas de modo muito objetivo. Então nós começamos a trabalhar com matérias mais curtas, mas muito mais objetivas, né, e com mais matérias, tentando abordar assuntos. E aí ele formatou a equipe que começou o Jornal da Intersom. Anos depois veio o Intersom Debates, também numa perspectiva de abranger aquilo que era um anseio da sociedade. Porque a partir do momento que você consolida ou começa a consolidar uma democracia, né, você começa a ter análises disso. E pensando nisso é que a gente desenvolveu o Intersom Debates, onde a gente não só transmitia informação, mas fazia análises em cima delas. E isso ganhou o público porque era um anseio do público, era um anseio da comunidade ter uma linguagem mais direta e com análise para entender os fatos. Daí eu acredito o sucesso do Jornal da Intersom, Intersom Debates. Claro, né, a gente tem o material humano, que é importante para isso. Então, nós tivemos grandes equipes de jornalismo. O Juquita soube conduzir, o Gerson Edson Toledo Pisa soube conduzir muito bem essa questão do debate também, permitia abertura quando tinha que ser feito, colocava algumas questões quando tinha que ser colocado, emitia opinião, não se furtava a emitir a opinião dele, né? E aí tem quem é contra e quem é a favor, mas isso é normal. O importante é que você coloque o debate para as pessoas, e é isso que a gente fez lá nesse conteúdo na Intersom. Quanto tempo durou esse programa? O Jornal da Intersom, ele durou até um pouquinho antes da morte do Juquita, né? Isso, a gente já vai para 2 anos, acredito agora, se não me falha a memória. O Intersom Debates é a mesma coisa. O Intersom Debates, ele começou em 1991, né? O jornal começa 5 anos antes, e perdurou aí até 2018, 2020, né? Quando do falecimento do Juquita, do Gerson Edson Toledo Pisa. Agora, eu gostaria de mudar um pouquinho o rumo. Qual é a grande preocupação, do seu ponto de vista, de como levar a mensagem? Vamos supor que você não tenha locutores, vamos dizer, bem formados, que tenha cuidado com a voz e tal. Uma rádio, vamos dizer, no interior do Brasil, lá não sei onde, mas qual o cuidado, nem sei se é o cuidado que tem que ter, mas como levar a mensagem? Se você fosse dirigir uma rádio, um programa que seja, num lugar ainda sem infraestruturas mínimas, mas que tivesse rádio, evidentemente. Tá. Qual seria a sua grande preocupação, ou as preocupações? Gastaldi, um dos grandes teóricos da comunicação é o canadense Marshall McLuhan. Né? No final da década de 60, ele propôs uma teoria que, na minha visão, é válida até hoje, de que o meio é a mensagem. Né? Então, você, como primeiro ponto de vista, ponto de partida para você desenvolver, para você emitir qualquer mensagem, apresentar um conteúdo, é você entender para quem você está falando. Quem é a sua comunidade? Quem vai receber a sua mensagem? E ali tem o paradigma da comunicação, né? Emissor, mensagem, receptor. Né? Quem é o seu receptor? Né? Esse é o grande X da questão. E a partir daí você desenvolver produtos, e tem aí as teorias da comunicação, produtos que eu digo são conteúdos, né? Que levem em consideração o quão aquele meio que você quer atingir vai receber a sua mensagem e bem. A gente fala muito disso, especialmente em rádio, porque rádio ele tem um diferencial em relação a alguns outros veículos, que é a questão da instantaneidade da mensagem. Então, por exemplo, quando você está lendo um jornal, você tem chance de reler aquilo que você não entendeu. Né? Quando o comunicador se pronuncia numa rádio, a chance de você entender a mensagem que ele está passando é única. Né? Ok, tivemos transformações do meio. Hoje você tem muitos arquivos de rádio, né, principalmente na área jornalística, que ficam armazenados. Você tem como recorrer num segundo momento para absorver uma mensagem que você não absorveu na instantaneidade. Mas a gente ainda tem que continuar com esse cuidado, né, de saber entender para quem a gente está falando
e estabelecer uma linguagem que seja adequada para o entendimento desse público, que a gente chama de público-alvo. Então, isso dito é muito fácil. Né? Agora, você saber exatamente como é isso, imagino eu que não seja tão fácil. Mas aí vai da técnica de quem está desenvolvendo o conteúdo, né? E aí você conta com os profissionais. No ensino, ensino nos vários níveis, inclusive na universidade. Uhum. Se nós não percebermos, eu fui professor, fui e ainda sou por mais de 45 anos, e você detectar como que tem que se levar a mensagem, eu acho que não é fácil. Ou às vezes você detecta, mas como que você interfere e como que você leva o conhecimento. Uhum. Nós estamos em atividades diferentes, mas no final você tem que levar o conhecimento e aquilo lá gerar, na verdade, levar a informação e aquilo gerar um conhecimento. Me permita aqui até falar sobre um case. Nós tínhamos, eu atualmente estou na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, que até 3 anos atrás, quase 3 anos atrás, era a Rádio Pop FM. E a emissora tinha um conteúdo que se chamava Bola na Veia. Era um programa de esportes desenvolvido numa emissora que não era jornalística à época, era uma rádio mais de entretenimento do que de jornalismo. E aí houve um entendimento da direção de que esse programa precisaria de uma alteração. E eu fui chamado para elaborar um outro programa, um pouco nessa linha, mas que chamasse mais a atenção das pessoas, né? E qual foi minha análise para elaborar esse novo programa? É de que o programa que estava no ar, ele tinha muita diversão e pouca informação. E quando você fala de esportes, você precisa de informação. A pessoa que consome esportes, ela não consome só como entretenimento, né? Você precisa da informação de como é que o seu time está, como é que está o time de basquete que você gosta, como é que ele está no campeonato, quais são as contratações, só isso tudo só para exemplificar. Bom, então, na elaboração do meu projeto, eu falei, olha, nós vamos colocar um pouco mais de informação do que tinha o programa antecessor. Muito bem, esse programa, depois de formatado e depois de ido para o ar, virou um grande sucesso do rádio da cidade, que é o Pop Sports. Infelizmente, o programa teve que sair do ar, porque a emissora aderiu à bandeira Jovem Pan, e a Jovem Pan tem um programa importante no horário que esse programa ia para o ar, que é 6 horas da tarde. Mas o programa, até hoje as pessoas me interpelam, olha, quando vai voltar o programa, né? Era muito bom, sentem saudades. Então, a operacionalidade dele é que levou ao sucesso, do entendimento de que, embora seja uma rádio de entretenimento, né, quem consome esportes quer ter informação. Claro, não da forma pesada como você transmitiria a notícia de um incêndio, por exemplo, de uma catástrofe, né, mas quer informação mesmo que atrelada ao entretenimento. E o programa foi muito sucesso. A gente saiu um pouquinho da linha do futebol só, né, por entender que a rádio não era uma rádio só de programas esportivos, nem só de programas jornalísticos. Saímos da linha do futebol, abordamos todos os esportes de uma forma divertida, mas com informação. Então você tem um instrumento, mas precisa ter a qualificação para saber operar esses instrumentos. E saber, inclusive, ponderar uma coisa e ponderar a outra. Perfeito. Agora, eu gostaria de te perguntar uma outra coisa. Você acha, e pediria até que você fizesse, na verdade, não uma resposta, uma análise. A voz, o timbre de voz, ou a voz é importante ou, sendo importante, é a mais importante ou mais importante é o que está por trás de tudo isso? Então, não sei se eu fui claro. Foi sim. Né? Hoje não mais. Né? E tem uma explicação, inclusive, técnica para isso. O pessoal da física aí sabe bem o que eu estou falando. É claro, eu não vou tratar com essa profundidade de um físico, mas vou dar uma pincelada. Quando surgiu a rádio no Brasil, lá em 1923, com Roquete Pinto, ou antes, né, quando o padre Landel de Moura fez a primeira transmissão sem fios na Avenida Paulista,
a gente tinha um recorte de frequências que era muito pequeno, né? Porque os equipamentos te davam uma resposta em frequência de amplitude de pouca amplitude, né? Então, aquilo ficava mais nas frequências médias, né? Muito bem. Para que essa transmissão, né, e para que a voz das pessoas se sobressaíssem a esse monte de frequências de linha média disparadas, você precisava de algo diferente, né? Ou uma voz muito grave ou uma voz muito fina, né? E aí a gente entra no aspecto social, sociológico inclusive, né? Os profissionais que atuavam no começo do rádio do Brasil eram, na sua esmagadora maioria, homens. E você não ia achar ninguém do sexo masculino com voz fina. Naquela época, não. Então, se optou por vozes graves para diferenciar dos ruídos até que são em muito alta frequência, né? E das frequências médias que as rádios transmitiam na época. Aí surgiu a tradição do vozeirão para a rádio, né? Hoje, com a evolução tecnológica, né, e você tem hoje, com sistemas digitais, né, uma gama de frequências que é transmitida, que é muito fiel àquilo que é o original, não há mais necessidade disso, né? Então você busca hoje, mais do que uma boa voz, né, uma chamada boa voz, entre aspas, uma boa comunicatividade. Então, o que é importante para o profissional de rádio, principalmente hoje, ele se comunicar bem, mais do que uma voz, né? Eventualmente, se essas duas coisas puderem ser unidas, tudo bem, né? Mas a preferência hoje é por um bom comunicador. Quando você fala bom comunicador, eu sempre penso na seguinte coisa. Como é a sociedade. Você tem uma ideia ou grosseira ou não tão grosseira de como é a sociedade. E aí, imagino eu que você tenha programas diferentes, até locutores, não sei se é exatamente assim, diferentes para falar para aquele determinado público, né? Eu penso que só aí a gente conseguiria fazer um programa, porque eu tenho uma ideia sempre assim, que o homem é fruto do meio. Como que você entende o homem? Você tem que entender o meio e as suas inter-relações, né? Mas, então, voltando aqui à questão, você tem que estabelecer a comunicação. Não se importando tanto com o tipo de voz, ou se é um homem, se é uma mulher, se fala fino, se fala grosso. Às vezes até falando de uma maneira desconecta, a gente vê em certos programas de rádio e de televisão, e a pessoa faz o maior sucesso. Eu acho que vale a comparação também. Eu observo muito os conteúdos de rádio e de TV, até porque isso faz parte da minha profissão, né? Esses dias eu estava vendo o Marcos Mion fazer um programa na Rede Globo. Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhá-lo. Ele faz o programa sábado à tarde, é o Caldeirão com Mion, né? E ele é um grande sucesso, o Marcos Mion, inclusive nas redes sociais, né? Ele tem um alcance que é extraordinário. Não tenho aqui o dado de quantos milhões de seguidores ele tem nas redes sociais, mas é algo gigantesco. E ele vende muito por conta disso, né? Mas ele apresentava o programa de pijama e chinelo, né? O que era algo inimaginável há 20 anos atrás. Menos, há 10 anos atrás, né? E aí grande parte desse sucesso que ele tem é por conta exatamente dessa simplicidade, né? De se deslocar um pouquinho, sair um pouquinho da formalidade que é, por exemplo, um terno, né? Um blazer, né? E estar mais junto do povo, entre aspas, né? Através da sua vestimenta. E aí tem todo um jogo de linguagem que ele faz, né, de gírias, que vem de encontro a essa questão do para quem você está falando e quem é que você quer atingir com a sua mensagem. Então,
Você hoje é capaz, até pela evolução tecnológica, de se despir de conceitos e preconceitos para atingir o seu target, né? O seu público-alvo. Sim, sim, sim. Interessante. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho. O que você poderia falar, você tem longa experiência, nas transformações dos meios de difusão? Isso é bacana. Aí vamos ver se a gente explora bastante isso, para que quem for ver o nosso programa tenha condição de entender que as coisas não estão mais, vamos dizer, separadas como no passado. Não estão. É o que a gente chama hoje de multiplataformas, né? Você tem conteúdos, né, que se destinam a várias plataformas de comunicação, elaboradas às vezes por um único player, né, mas que estão espalhadas aí por várias plataformas. Posso citar para você, né, internet, que modificou muito a forma de se comunicar, né, e a gente teve que reaprender, né? O pessoal mais antigo de rádio, de comunicação, teve que reaprender a se comunicar com os meios digitais, com a internet. Essa foi a principal mudança, Gastaldi. Nos últimos tempos, principalmente, nós tivemos uma mudança muito grande em linguagem, em formatos de conteúdos por conta da internet. Sem contar outros, né? O próprio aparelho celular. Hoje é possível você produzir um conteúdo para televisão com o celular na mão. Eu tenho até um amigo que desenvolve hoje um curso que se chama Cinema no Bolso. Como que se faz isso? Ele produz vídeos curtos de até 2 minutos no meio da rua, né? Enquadrando um prédio, por exemplo, vendo uma situação de algo que se desenvolveu de uma forma não tão natural nas ruas, enfim, né? Trabalhando para que você tenha um conteúdo de uma forma muito simples. Ora, isso transforma os meios de comunicação e muito, né? As novas gerações, por exemplo, não são mais iguais às nossas, né? Nós tínhamos esse hábito de sentar com a família no sofá à noite para assistir a novela, para assistir o jornal, né? Hoje, né, as novas gerações pouco veem televisão. Pelo contrário, elas preferem as telas pequenas, né, com conteúdos curtos, sem esperar por horário de um conteúdo. Quero ver um filme agora, baixa lá o aplicativo e vê o filme na hora, né? Então isso trouxe uma mudança de comportamento e de estratégias de comunicação que é muito intensa. E em qualquer lugar, te interrompendo, mas em qualquer lugar que a pessoa esteja, em qualquer lugar, desde que tenha internet, né, seja ela móvel ou seja ela fixa, né, você é capaz de absorver qualquer coisa de qualquer lugar e em qualquer lugar. Tem gente que vê um conteúdo nosso feito aqui em São Carlos, na China, primeiro do que nós, que estamos aqui, né? Através da internet isso é possível. Então nós estamos vivendo uma nova época, em que você vai ter que adequar linguagem, formatos de edição, formatos de programas, expectativas daqueles que consomem o seu conteúdo, sob pena de você ser fadado ao fracasso. Outra coisa, e isso é primordial nos dias de hoje, saber casar plataformas. Os veículos de comunicação não existem mais numa única plataforma, né? Você não tem mais a televisão desconectada do rádio, do jornal digital, da internet, do TikTok, do Instagram. Não tem como. Você vai ter que estabelecer sempre uma conexão e o teu conteúdo tem que estar pronto a todo momento para ter essa flexibilidade. E você encontra pessoas no mercado que ajudam isso, que possa trabalhar junto com você, mas não é só entender da plataforma, mas entender porque às vezes você entende, vamos dizer, da coisa separadamente, mas dessas inter-relações, eu sempre acho mais difícil a pessoa entender. Bom, eu estou fazendo isso, no que isso vai dar lá, não é do outro lado, de outros lados. Na verdade, esses novos players que a gente chama, eles têm muito conteúdo a acrescentar para a gente que tem a teoria mais desenvolvida. Né? Porque eles vivem muito mais essa questão das novas plataformas e elas oferecem possibilidades que a gente não imagina simplesmente levando em conta as teorias de comunicação. Então, eu diria que hoje há uma contribuição, há uma interação muito grande entre
a praticidade das novas plataformas e as teorias de comunicação para que você consiga desenvolver conteúdos mais eficientes. Mas ainda é importante a formação. Não tenha a menor dúvida disso. Eu gostaria que você reforçasse isso. Esse é um ponto que eu bato bastante, Gastaldi. Quando você tem um meio de comunicação na mão, seja ele um digital ou analógico, seja ele uma rede social ou uma rádio, para o player mesmo, né, para aquele que desenvolve comunicação, é necessário responsabilização. Por de um tempo para cá se confundiu muito, a meu ver, né, essa é uma análise minha, a questão da liberdade de expressão com a responsabilização que você, como desenvolvedor de conteúdo, tem que ter. Né? Quando você fala no microfone de uma rádio, você está transmitindo a sua mensagem para milhares de pessoas. Né? E isso tem um impacto que, se você não souber dimensionar naquilo que é a elaboração do seu conteúdo, você pode causar um grande problema social. Então, a responsabilização dessas pessoas que produzem conteúdo tem que continuar sendo feita. Parte dessa responsabilização não é só legal. Parte dessa responsabilização é qualificação, de você informar, de você dizer para o player, para aqueles que vão desenvolver conteúdos, que olha, o seu limite é esse, de ética, de formatação de conteúdos, de disseminação de conteúdos e até de uma responsabilização caso você erre no dimensionamento da sua mensagem. Então, tudo isso, esse bojo, esse pacote de coisas, para mim, tem que continuar existindo. Então, quando você fala isso tá, do meu ponto de vista, está diretamente ligado com a formação de quem está trabalhando. Não tenha dúvida. Porque sem a formação, as pessoas não têm consciência disso. Não tem. Né? Você não tem consciência de quão é importante você ter certos cuidados para se comunicar, sob pena de você causar graves problemas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Perfeito. Agora eu gostaria de mudar um pouquinho sobre a seguinte coisa. Você tem ideia? Não tem importância. Aqui não é a certeza que importa. É a gente dialogar sobre o que ocorrerá com o advento da inteligência artificial. E, por exemplo, o que se fala muito é o chat GPT, o chat GPT. Chat GPT, né? Mas isso é um pedacinho. A inteligência artificial é muito mais do que isso, muito mais. Eu tenho. E ela pode e deverá ser aplicado, do meu ponto de vista, no grande espectro, ou seja, em qualquer profissão que seja possível tratar grandes números de eventos. Mas não só isso, mas então, qual é a sua ideia, o que poderá ocorrer ou o que já está ocorrendo com a inteligência artificial? Você falou no começo que não é certeza, né? Eu não tenho certeza do que ocorrerá, mas eu tenho muito medo. Tenho muito medo mesmo, né? Porque você tem um uso indiscriminado de uma ferramenta que é importante para alguns setores, inclusive da comunicação, só que o uso sem limite pode trazer muitos problemas. Né? O chat GPT, para quem não sabe, formata inclusive textos e usado de forma em imagens, né? Ele pode, inclusive, não o chat GPT especificamente, né? Mas a inteligência artificial, alterar imagens. Né? E aí, quando você usa isso sem ética, sem limites, pode se estabelecer um processo que é criminoso. Né? Então, eu vejo... não tenho certeza de onde isso vai parar, confesso a você que não tenho, embora tenha já tentado assimilar e estudar essas ferramentas com um pouco mais de profundidade, eu não tenho ainda uma ideia formatada a respeito de onde vamos chegar. Mas acho que nós deveríamos já ter alguns cuidados para evitar que isso chegue num ponto que fira ética, né? Que fira a pessoalidade, né? O desenvolvimento de ideias que não são as reais e principalmente, né, que a gente tem uma comunicação falsa. Né? A gente tem muito falado sobre a questão das fake news, né, ultimamente, e com o chat GPT, com o uso de ferramentas da inteligência artificial,
a facilidade para você criar fake news aumenta bastante, né? E a gente já sabe do perigo, né, e das consequências ruins que a gente tem quando não temos informação feita com devido cuidado e com a devida verdade. O que eu vejo é que a gente não tem controle, não temos grande controle sobre... Não. E aí conduziria a uma outra discussão, porque que é um avanço a inteligência artificial, eu não tenho a menor dúvida. Mas isso daí pode ser discutível. E acho que essas discussões também não são tão simples e nem assim determinativas. Eu acho que é um processo. Nós podemos até fazer um outro programa só falando especificamente sobre isso. Do meu ponto de vista, é um avanço muito grande. Mas que nós vamos ter ainda que conversar muito. Na verdade, educar. Eu acho que o grande problema é... Problema não, a grande questão é a educação. A pessoa entender, primeiro o que é, depois como que ela pode operar. Porque, por exemplo, você pensar, quando lê a retina do olho, com esses programas, passou-se a ver coisas que o olho humano não via. Então, é um avanço. É um avanço. Mas até onde é verdade? O que você via e o que o programa te disse que você deverá ver. Bom, o que eu gostaria de te perguntar, duas coisas. Uma delas, o que é que você gostaria de dizer que não foi perguntado? Ou é muito? Não. Eu gostaria de dizer que não foi perguntado. Não sei, Gastão. A gente tem... a gente está num conteúdo científico, né? Não tem fim, né? A meu ver, a ciência foi muito maltratada nos últimos anos, inclusive pelos veículos de comunicação, né? Nós deveríamos dar mais importância, né, para quem trabalha com ciência, para quem discute ciência, né, porque nós temos descobertas importantíssimas nesse campo da ciência. Semana passada eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar um CEO de uma startup que está produzindo um trabalho muito bacana no combate à dengue, por exemplo, né, que é um trabalho inédito, uma coisa que as pessoas ainda têm pouco conhecimento. E para falar né, dos inúmeros exemplos que nós temos de quanto a ciência vem sendo ainda útil para a nossa sociedade, primordial para a nossa sociedade, no entanto, ela não tem o devido reconhecimento. E muitas vezes é porque os veículos de comunicação, você falava agora há pouquinho, né, dos operadores desses veículos, não têm conhecimento da ciência, né, não conhecem ciência. Muitos deles jamais estiveram, por exemplo, num laboratório, numa universidade, né, e se julgam no direito de analisar o trabalho, de contestar muitas vezes, né, de modificar muitas vezes o trabalho desenvolvido por cientistas. Então, se eu tivesse hoje a condição e instrumento para isso, eu gostaria muito de melhorar a forma de comunicação da ciência pelos veículos de comunicação. Eu acho isso importante para uma sociedade que quer evoluir. Ok. E gostaria de perguntar, uma última pergunta. O que não foi abordado, o que você gostaria de abordar como nesse programa, uma última pergunta, mas penso que a gente deveria fazer outros programas. Mas o que você gostaria de falar que não foi abordado nesse pequeno tempo? Para você não deve ser tão pequeno. Mas Não, pelo contrário, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né, Gastão? É minha paixão de vida realmente. E sempre quando eu falo de comunicação, o tempo passa rápido demais, né? Eu às vezes me pego meio que fora de mim até para falar dessas coisas, porque é uma coisa que eu gosto muito. Falar alguma coisa que eu não falei, não consigo
nesse momento, pescar, né? Mas como é a última pergunta, eu gostaria já de agradecer o espaço, agradecer o convite, dizer que eu, como são carlense, me sinto extremamente orgulhoso da gente ter pessoas que trabalham aqui no CEPOF, né, e que desenvolvem ciência de uma maneira muito bacana, única, né, que se preocupam em produzir, inclusive, conteúdos para que as pessoas, e conteúdo aberto, né, para que as pessoas entendam, né, o trabalho que é desenvolvido nas universidades, o trabalho científico que é feito, né, e que, nessa forma, criem uma relação mais íntima entre universidade e sociedade. Eu tive o prazer de ser convidado pelo professor Paulo Varoto, da Escola de Engenharia de São Carlos, que tem orgulho de dizer que somos amigos desde muito pequeno, desde os 11 anos de idade. Né? Estudamos juntos, inclusive, em escola pública, no Colégio Jesuíno de Arruda, aqui em São Carlos. E o professor Paulo Varoto me convidou para compor o Conselho Gestor da USP, né, por uma legislatura. Eu fiquei 2 anos participando do Conselho Gestor da USP. E me lembro que, em uma das primeiras reuniões, eu tomei a palavra e disse que ainda a universidade tem um muro a quebrar junto com a sociedade. Né? Na época, até houve um certo espanto, né, das pessoas que estavam por lá, e aí, dentro da nossa experiência, inclusive como homem de comunicação, né, eu disse a eles o seguinte, né, que quebrar esse muro, né, também faz parte da sociedade, não é só a universidade, mas a universidade tem que cumprir o papel dela. Como? Se abrindo o máximo possível para a comunidade. Né? Talvez não com assuntos que interessem só a comunidade universitária, mas nessa abertura você tem que colocar quanto a universidade participa do dia a dia das pessoas, às vezes sem elas saber. Né? O grupo de materiais, por exemplo, né, sei de conversar inclusive com você, Gastaldi, produz, né, tem descobertas, tem materiais, né, que às vezes se traduzem na continuidade da vida de uma pessoa. Né? Uma prótese, por exemplo, às vezes representa a continuidade da vida. Né? E se ela não souber disso, né, que isso é produzido nos nossos laboratórios, é a ciência atuando para o dia a dia delas, talvez ela renegue a universidade enquanto tantos renegam por falta de conhecimento de comunicação. Então, isso eu gostaria muito de ressaltar aqui nesse programa e do desempenho de vocês à frente desse conteúdo. E agradecer por ter me convidado para participar desse projeto também. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte, quando eu fui convidado, isso deve fazer 7, 8 anos para fazer esse programa, o coordenador do CEPOF, o professor Banhato, eu quis dar detalhe e tal, ele falou, não, o programa, você cria o programa, conduz o programa e quando eu te convidei já estava, vamos dizer, isso já tinha sido resolvido. E eu fiquei assim, achei interessante, porque como que ele abordou a questão e nunca me perguntou, e isso eu estenderia o pessoal que ajuda aqui, sempre muito boa vontade. Então, se perguntar para mim, é fácil ou difícil fazer esse programa? É as duas coisas. Talvez difícil é a gente montar e tal, mas do resto a coisa flui. Isso é importantíssimo e eu sou grato a todos eles o tempo todo. Mas eu queria fazer a última pergunta. Você já pensou em escrever um livro? Vou recorrer àquele ditado, né? O homem só é homem quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. O que falta para mim é escrever o livro. Viu? Mas eu digo que ele vai sair se tudo der certo ainda esse ano. Vamos ver. Mas está em projeto ainda e é um pouquinho segredo. Excelente. Muito obrigado Eu que agradeço, Gastão. Pela sua vinda, pelas informações e faremos outras. Muito obrigado. Estamos à disposição.